Olá, eu sou a Helena Gutock, eu tenho 29 anos e eu sou INTJ. Então, o que é INTJ? É I de introvertida, N de intuitiva, T de thinker, né, racional, e J de julgadora. Como é ser o INTJ e quais são os meus hobbies? Bom, ser INTJ é bem caótico, certamente não recomendo, tô dando risada, mas é sério. E os meus hobbies, eu considero que o meu maior hobby é a leitura, certamente. Eu gosto de tudo que tem a ver com o mundo geek, nerd, aquelas histórias fantásticas, livros de fantasia, literatura fantástica, filmes, séries, animes, RPG. Gosto de jogar RPG, conheci o RPG em 2020 e gosto muito disso. Tudo que tenha board games, jogos de tabuleiro, tudo que eu possa soltar a minha imaginação e possa ser um entretenimento divertido e leve que me faça esquecer um pouco da minha rotina de trabalho, de estudos, que em geral é bem pesada. Como que eu conheci o MBTI e o que eu acho da teoria? Bom, eu conheci o MBTI por meio de um curso de inglês que eu fiz, e o material didático que eles usavam se baseava na teoria dos 16 tipos. Eles não enfocavam isso no curso, mas como eu sou muito curiosa, quando eles comentaram sobre isso, eu fiquei pensativa e resolvi pesquisar e nunca mais parei de estudar até então. Eu acho a teoria muito válida, eu acho ela muito, muito bem desenvolvida. Claro que não é perfeito, como nada, né? Nada é. Mas assim, o que acontece muito, de antemão já vou comentar. Se você olhar ela por um ângulo de traço, de perfis de personalidade, se você olhar a teoria como um ponto de partida para você se conhecer, para você se acolher, se entender, e também fazer isso em relação às outras pessoas, ela é ótima, você vai poder fazer um ótimo uso. O que acontece é que as pessoas, elas estudam pouco sobre a teoria, elas radicalizam, por entender pouco da teoria, elas criticam dizendo que são rótulos. A teoria é um ponto de partida para você se conhecer melhor, não um fim. Então, não um molde em que você tem que se adaptar. Até porque eu preciso dizer isso, contexto social, cultural, econômico, ele influencia na maneira com que cada tipo atua na realidade. Não cabe eu explicar muito isso agora, mas as pessoas criticam o MBTI dizendo assim: ah, mas eu sou tal tipo e não sou assim, eu sou de tal tipo e não sou assim. Você está inserido num contexto social, cultural, religioso ou não, diferente do outro. Por isso que isso influencia a sua vida, porque você é um animal social e você vai atuar de uma maneira diferente. Então, MBTI é um ponto de partida, não um molde ou um rótulo. Se eu tivesse um superpoder baseado no meu tipo, pensando na minha função principal. Bom, vocês sabem que existem duas formas de ser INTJ. No meu caso, a minha função é invertida, então eu sou duplamente introvertida. Isso significa que eu tenho uma profunda capacidade ou sou voltada à abstração, teorização, análise lógica das informações, etc. Por viver sempre processando informações e analisando pessoas, informações e contextos, isso faz com que eu acabe muitas vezes antecipando o que as pessoas estão pensando, o que elas vão fazer ou tal coisa acontecer. Antes que você comece a zoar, não tô falando de evidência ou premonição ou intuição. Tô falando em análise lógica de informações que muitas vezes passa desapercebido para os outros e eu presto atenção nisso e acabo me antecipando às vezes sobre isso. Potencializando isso num cenário de fanfic, de mundo fantástico de super-heróis, seria um super-herói meio chato, eu sei, mas enfim, né? Poderia ser alguém que antecipa catástrofes ou resolve em milésimo de segundo um grande problema. E INTJs são ótimos em resolver problemas, em propor soluções para as coisas. Vamos lá, qual é a vantagem de ser INTJ? Eu considero que os INTJs, eles são focados, eles em geral conseguem o que eles planejam em um determinado prazo de tempo que pode ser antes dos outros, porque quando a gente precisa, a gente tem ultra foco. É um nome bonito para você dizer obsessão por uma meta.
Então, como a gente consegue ter esse ultrafoco, se dedicar muito a algo que a gente realmente queira, a gente acaba conseguindo aquilo. Outra questão é que nós também temos essa capacidade de propor resoluções relativamente rápido para problemas. Logo, nós somos bons também em coordenar projetos ou uma equipe, não pensando na questão relacional. Nós não somos bons nisso. Eu estou falando em estratégias, ideias, organização, cronograma, planejamento, nessa perspectiva. A vantagem de ser INTJ é que ele também, em geral, gosta de estudar e ele gosta de se aprofundar sobre os temas que são de interesse dele. Então, possivelmente, ele vai sempre ter um trabalho ou vai ser bem sucedido no que ele fizer. A desvantagem de ser INTJ é a mente caótica. Eu penso que a minha mente trabalha mais contra mim do que ao meu favor. Então, se por um lado nós temos alguns insights que podem ser considerados brilhantes até no nosso nicho de trabalho ou de interesse, por outro lado, a mente é maquinadora, ela está sempre maquinando, processando. E muitas vezes, se a gente estiver no estado de desequilíbrio, isso pode virar em paranoias, né? Isso é nocivo para nós. Então, a principal desvantagem é essa. Nós também não somos muito bons em relacionamentos interpessoais, a gente tende a ser mais quieto, mais fechado, as pessoas leem isso como antipatia e ser metido ou arrogância. Pode ser que seja isso, nem sempre é, às vezes você só é muito fechado e gosta de ficar sozinho. Só que, digamos assim, se você trabalha num lugar que tem muitas pessoas, você não vai ser bem visto, como é o meu caso, eu trabalho num lugar que tem 30, 40 pessoas. Então, as pessoas tendem a achar que você é metido, mas na verdade você só é mais antissocial. Então, essa inabilidade social, relacional, certamente é uma desvantagem. Outra desvantagem é que o fato de nós sermos bem complicados, e a gente nem se entende muitas vezes, eu conheço poucos INTJs e os poucos INTJs que eu conheço não estão namorando nem são casados. Então isso denota aí alguma dificuldade da nossa personalidade também. Vamos lá, falando das 4 palavras que me definem, eu procurei usar os adjetivos como categoria. Então eu me considero focada, podendo ser ultra focada quando eu realmente quero algo, estudiosa, curiosa e definitivamente complicada. Você tem algum conselho para pessoas do seu tipo, ou dicas que você gostaria que tivessem te dado ou dar para pessoas desse tipo? Eu tenho 4. A primeira dica que eu posso dar é, certamente, faça terapia. Você precisa de manutenção nessa caixa mental que você vive maquinando e criando paranoias ou teorias que nem sempre são coerentes com a realidade. Outra dica que eu posso dar é pesquise o MBTI, procure conhecer quem é o INTJ e foque principalmente no estudo das funções cognitivas. É ali que você vai entender, porque você pensa como você pensa, você age como você age, você socializa com as pessoas do jeito que você socializa e a sua função inferior ali. Terceira dica que eu posso dar é se envolva em atividades que estimulem a empatia, a solidariedade e o altruísmo. Por quê? Porque o INTJ, ele é bem individualista. Por ser individualista, ele está a um passo de ser egoísta, arrogante e numa versão unhealthy, que a gente chama, né, uma versão desequilibrada da personalidade, ele pode vir até a ser narcisista. Último conselho, e não deixa de ser importante como os outros, não fique fingindo o tempo todo que você não tem sentimentos, tá? A gente tende a pensar que as pessoas sempre fingir que a gente, né, não tem sentimentos. Aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas com quem você se importa, esporadicamente fale isso pra elas, lembre isso a elas, que elas são importantes, fale dos seus sentimentos pra elas, porque senão coisas podem acontecer não planejadas e você pode se arrepender de não ter dito, não ter se expressado, não ter falado dos seus sentimentos por essas pessoas, tá? E aqui eu não tô falando de sentimentos românticos e tal, tô falando de toda e qualquer pessoa com quem você realmente se importa, que eu sei que não são muitas, né?
Você se identifica com algum famoso ou algum personagem? Então, eu consigo de cara pensar assim, em 3 personagens que certamente são INTJs. A Hermione Granger, da saga Harry Potter, o Batman, né, o super-herói da DC, e o Lord Baelish, de Game of Thrones, com certeza são 3 exemplos de INTJs raiz. Inclusive, a Hermione é a minha deusa suprema do mundo da fantasia, eu sou muito fã dela, e só depois fui descobrir, né, por que será, né, porque eu me identificava muito com ela, e isso vale para os outros. Só que o Lord Baelish, ele usou, né, a mente dele para o mal, para benefícios próprios e tal, já é um outro contexto. Qual tipo você admira e qual você não se dá bem? Eu não tenho nenhum tipo específico que eu realmente admiro. Eu admiro qualquer tipo que consiga ter sossego mental, paz mental, saúde mental. Eu não só admiro, como eu profundamente invejo. E os tipos que eu percebo que eu não me dou bem ou eu fujo, eu não me dou muito bem com ESTJ. Não sei que tipo que se dá bem com eles também, nunca ouvi falar, mas assim, certamente são pessoas mais submissas, porque os ESTJs, eles têm uma necessidade de fazer prevalecer a vontade deles, né? E eu não me dou muito bem com isso. E eu fujo de INFP. Eles são, assim, monstrinhos fofos, trevosos e purpurina. Eu não sei lidar com aquela melancolia que eles têm. Eu aguento até um ponto, depois fica demais pra mim, eu fujo deles. Tem algum filme ou série que eu possa indicar? Gente, no meu Instagram, periodicamente eu indico livros, tanto de literatura infantil como infanto-juvenil e para adultos. Se você quiser saber essas indicações, você vai lá no @HelenaGutoc, que você vai ter acesso a esses vídeos. De cara, eu posso falar 2 livros que expandiram muito a minha mente, eu fiquei muito pensativa, mexendo comigo. Um deles, o título é Metanoia, e o outro é A Maldição da Expectativa. Filmes e séries, eu indico qualquer tipo de entretenimento que faça você suavizar a tua mente, espairecer. Eu gosto de sitcoms, eu sou fã de Friends, How I Met Your Mother, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter, mundo da fantasia, que você possa sair dessa realidade, né, tão maçante e às vezes massacrante que a gente vive. Então, coisas que te divirtam, que façam você entrar no mundo da imaginação, que faça você entrar num outro mundo, sair dessa realidade que a gente tá. O que as pessoas precisam saber para começar uma amizade com o INTJ? Primeira coisa que você precisa saber, ele não é o que pode ser considerado um bom amigo. Por que eu digo isso? Porque o INTJ é um bicho solitário. Parte porque ele gosta, parte porque é um mecanismo de defesa dele. Então, existe a solitude e a solidão. Ele transita entre essas 2 esferas. Então, o INTJ, ele some várias vezes. Então, se você é aquele amigo que precisa de alguém sempre falando, diariamente falando, sempre presente, você vai sofrer com o INTJ. O que eu percebo? Os meus amigos simplesmente me adotam. Eles não tentam mais me entender, eles não tentam mais questionar por que eu sumo, eles só vêm checar se eu tô bem. Se eu não tô, eles ficam por perto, mesmo que eu tente afastar. E eles vão me tirando da minha toca, que eu me enfio lá em ambientes escuros, silenciosos e isolados. E eles vão me tirando de lá. Então, se você conhece o INTJ, você quer ter interesse na amizade dele, adote ele, aceite ele, essa estranheza dele, e ajude ele a sair dessa toca, dessa caverna que ele várias vezes por ano se enfia. Outra coisa que você precisa saber é que por mais que ele seja ausente, se você precisar dele, ele vai estar lá. Ele vai te ajudar. Se você for pedir socorro, pedir uma ajuda, pedir uma ideia, qualquer coisa, não é porque ele é sumido que ele não liga pra você. Ele pode te amar muito e ficar meses sem falar com você. Como eu disse, se você tem essa predisposição de você ir até ele, aí tá tudo resolvido. Outra coisa, a gente não gosta de ser tocado só por pessoas que a gente realmente gosta, pessoas que já passaram por todas as etapas de aprovação interna que a gente cria. Isso é errado, mas infelizmente acontece. Só se você for uma pessoa bem íntima. Se você for uma pessoa bem íntima, você pode falar tocando, mas do contrário, não fique falando tocando. Pessoas que falam muito alto também não dá. E não exponha ele, não exponha ele.
deixe ele, zoe ele das coisas íntimas que você sabe dele, das besteiras que ele já fez, que ele aprontou, só pra ele. Se ele não... Pergunte se tudo bem falar isso na frente dos outros, do contrário, ele não vai gostar muito. Quais comportamentos me atraem nas pessoas? Bom, atrair em termos de relacionamento, no meu caso, algo que me atrairia como um date, como um crush, em um homem, certamente a inteligência e, em segundo lugar, a firmeza. Uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que é decidida, segura de si. E em relacionamentos gerais, o que me atrai nas pessoas é que elas sejam diferentes de mim. Então, os meus amigos são totalmente diferentes de mim. Eu acho isso muito, muito legal. Pessoas que têm paixão também por falar de algo. Eu sou uma pessoa que eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Então, se você gosta muito de qualquer coisa que você goste, que você queira me ensinar, eu vou adorar escutar você falar sobre algo que você gosta, eu vou adorar aprender sobre aquilo. Eu costumo brincar que a lâmpada é o conhecimento e eu sou um vagaluminho que fico em volta ali. Eu realmente sou atraída por conhecimento, por aprender coisas. Pode ser informação que os outros considerem inútil. Se eu não sei, eu vou adorar escutar você falando. Pessoas alto astral, pessoas diferentes, pessoas que sejam mais espontâneas, porque eu não consigo e não sei ser muito engraçada, muito espontânea. Então isso é uma coisa que eu acho muito divertido nos outros. Do que eu sinto nojo? Nojo é uma palavra meio esquisita, meio forte, né? Bom, eu sinto nojo de suor, eu detesto suor, não gosto de calor. E sinto nojo de qualquer coisa que pareça estar mal cheirosa ou suja. Então, se tratando de mim ou do ambiente onde estou, eu vou sempre procurar deixar ele o mais limpo, organizado, cheiroso possível e de preferência desinfetado com álcool. Agora, em termos assim mais abstratos, eu tenho nojo, eu tenho repulsa de injustiça. É uma coisa que eu não sei lidar, uma coisa que não desce na minha garganta, tenho sérios problemas com isso. Bom, se eu pudesse trocar de tipo por um dia, qual tipo eu escolheria? Bom, eu não sei dizer qual que é o tipo mais extrovertido de todos, mas eu certamente seria um deles. Gostaria de ser um dia um ESFP, um ENFP e até um ESTP, porque eu achei eles muito ousados, corajosos. Acho que seria uma experiência bem, bem divertida. E agora, para encerrar, eu vou contar 2 verdades e uma mentira sobre mim e eu quero saber quem vai descobrir. Então vamos lá, 2 verdades e uma mentira. Eu toco violão, eu sou poliglota e eu tenho pavor de filme de terror. E aí, qual que você acha que é a mentira? Bom, pessoal, esse vídeo está chegando ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, conhecido um pouquinho de como é ser INTJ. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, engaje, participe. A gente vai adorar isso. Se você quiser conversar mais comigo sobre esse assunto, você me encontra lá no @HelenaGutoc lá no Instagram, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Eu sei que a gente está devendo trazer mais vídeos, mas se eu vir que tem muita gente se inscrevendo, eu prometo fazer mais. Já se inscreveu? Não se esqueça de ativar o sininho. E deixa um like aí pra gente saber que você gostou e não esquece de compartilhar com seus amigos também. Boas tipagens por aí e até mais!